Oi, gente. Vamos continuar então aqui hoje não com o simbolismo, que é a escola que nós estamos estudando agora ultimamente, né? Paramos um pouco lá no modernismo e retrocedemos ao simbolismo. Depois vamos passar novamente pelo pré-modernismo rapidamente para seguirmos no modernismo. Mas hoje, gente, vamos dar uma paradinha para continuar nesse livro aqui maravilhoso que a gente está comentando da Sylvia Nazar, ou Sylvia Nassar, Uma Mente Brilhante, que é a história do matemático, do gênio da matemática, né? Um dos gênios do século XX, o John Forbes Nash. Nós tínhamos comentado até a página 100, e da página 100 até a página 200, eu fiquei de comentar com vocês assim, né, por trechos do livro, e eu li até a página 207, se não me engano, depois eu vou conferir aqui, até a 206, passando para 207. E acabei não comentando com vocês porque tô lendo outros livros ao mesmo tempo. Tô lendo A Jornada dos Anjos, que é um livro espírita. Tô terminando de ler aquele que eu já mostrei para vocês, que está no Book Haul, A Terra dos Mil Povos também. Relendo 100 Anos de Solidão, que esses dois livros caiu no vestibular aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sempre gosto de ler ou reler os livros que estão caindo em vestibular, né, para saber onde é que anda a academia, para saber o que a academia anda indicando para os futuros acadêmicos, seja de que curso for. Então, no fim, eu tinha deixado de lado esse Uma Mente Brilhante. Mas, gente, este livro é muito bom, é maravilhoso. Tanto para a gente saber como é que é a vida de um gênio, como foi o John Nash, quanto para a gente saber muito de história, muito de educação, porque os gênios, logicamente, né, pelo menos no mundo civilizado, os gênios passaram por alguma escola, ou por muito tempo, ou por pouco tempo. Então, também a gente vê como é a vida dessas pessoas privilegiadas intelectualmente dentro das instituições. E a gente vê que nem sempre é muito fácil, né? Eu coloquei aqui no quadro umas palavras-chave, assim, para a gente lembrar, para eu lembrar de comentar com vocês. Então, assim, gente, da página 100, né, que eu tinha lido até a 105, 106, até a página 207, essas 100 páginas, eu posso dizer para vocês que foi, assim, ó, uma retrospectiva ou uma visita orientada a instituições. Por que a instituições? Vocês devem ter estranhado que nos primeiros vídeos eu disse assim, a Universidade de Princeton era uma universidade nova ainda. E vocês devem ter pensado, nova? Como assim nova se ela era do século, se ela existe desde o século XVIII, né? Como assim nova se ela é uma das universidades mais antigas dos Estados Unidos? Mas eu estava dizendo nova, eu sei que também muitos de vocês assim que são mais atentos talvez tenham se dado por conta porque que eu disse nova. Nova no sentido que só mesmo parece mentira. No início do século XX, embora ela já seja datada, né, do século XVIII, é que ela começou a tomar fôlego e adquirir bastante status dentro da academia.
Por quê? Porque ela começou com investimento pesado, investimento em dinheiro mesmo. Tanto é que, como eu disse para vocês, a gente vê que o John Nash, ele optou por ir para Princeton e não para ir para Harvard, onde ele também tinha passado nos exames e onde é a universidade mais antiga e mais tradicional dos Estados Unidos, onde a maioria dos presidentes dos Estados Unidos que passaram por universidades, a maioria deles estudou em Harvard. Então, até no livro faz a comparação assim, ó, que Harvard fabricou, criou, produziu presidentes dos mais ilustres. E Princeton, a partir de determinado momento, produziu gênios, produziu os intelectuais americanos e do mundo inteiro do mais alto quilate. Tanto é que foi para Princeton que foi o Nash, que foi o Einstein, que foi o von Neumann, que eu não sou da área da matemática, né? Não sou da área das ciências exatas, não sei nada, mas eu li ali no livro que von Neumann foi um dos matemáticos mais importantes do século XX, que ele descobriu 1000 coisas ali, 1000 teoremas, 1000 fórmulas, que eu nem sei repetir para vocês, que eu não sou da área. Então, assim, ó, nessas 100 páginas, aparecem, então, instituições pelas quais o Nash passou. Então, a gente ali vê, assim, a força das instituições, como a Rand, né, se escreve ali como está no quadro, eu escrevi em algum ponto ali do quadro, eu acho a Rand, tá lá em vermelho. A Rand, pelo que eu entendi, é uma espécie que aqui nós chamaríamos de ONG, não sei se é bem uma ONG, eu sei que é uma empresa até certo ponto privada, né, ou não governamental, não sei, mas que é administrada e até certo ponto sustentada pelas Forças Armadas americanas. Então, as Forças Armadas mantêm aquela empresa e aquela empresa é uma espécie de inteligência militar. Então, as Forças Armadas americanas têm essa empresa Rand, que é do governo, mas não é do governo, é uma coisa meio estranha. Também é que né, a legislação americana é diferente da nossa. E eles contratam quem eles consideram gênios, né? E eles tinham contratado vários gênios para que eles ficassem pesquisando ali sobre o pós-guerra, sobre bombas atômicas, sobre velocidade de aviões, de navios, tudo que interessa as Forças Armadas. E um dos gênios contratados era o Nash, como outros gênios também passaram por ali. O Nash também, depois com o tempo, ele não quis ser das Forças Armadas, é uma outra particularidade que aparece no livro, que é muito interessante. A maioria dos gênios, eles trabalham para as Forças Armadas, mas a maioria não quer ser militar. Por quê? Porque os gênios simplesmente não querem ser comandados por ninguém, eles querem ter liberdade de ação. E a liberdade de ação deles é principalmente a liberdade de pensar. Então, o Nash nunca aceitou, até ofereceram para ele ser do alto escalão das Forças Armadas, embora ele fosse ter um salário bem razoável, bem bom, e fosse ter uma estabilidade social bem boa, um reconhecimento social, ele não aceitou. Ele passou também, agora nessas 100 páginas que eu estou lendo, também por uma outra faculdade, né, tecnológica, que é o MIT, que é o nome, então, onde ele conseguiu ter uma certa estabilidade profissional,
porque ele até certo ponto foi bem aceito pelos seus pares por causa da inteligência dele. Foi respeitado pelos alunos por causa da inteligência dele, mas ele continuou com muita dificuldade de relacionamento, principalmente por causa dele, porque ele continuou com muita soberba, ele se referia às outras pessoas, inclusive a muitos colegas e muitos alunos, quando ele fazia referência a outras pessoas, ele sempre dizia os humanoides, assim, fazendo pouco caso. Os humanoides não pensam. Ou quando um aluno levantava a mão e pedia alguma explicação, ele tinha pavor de explicar. Ele mesmo dizia que não gostava de pergunta burra, ele usava esses termos assim, grossos com os alunos, e dizia: o que tu tá fazendo aqui? Tu não sabe nada, vai estudar, não tenho paciência com gente que não sabe, e coisa assim. Ele só tinha paciência e ele só tinha uma certa atração, assim, de admiração, de querer ficar perto, com pessoas que ele visse que sabia mais do que ele, mas que mesmo assim não ia competir com ele e achar que ele soubesse menos do que ele sabia. Então ele era muito difícil. E até comentavam que ele, além de grosso, eu até achei interessante isso, achavam ele uma pessoa muito obscena, porque ele não cuidava muito da maneira que ele se vestia. Primeiro, os alunos, professores e funcionários, tanto lá da RAND, daquela empresa que trabalhava para as Forças Armadas, quanto dessa universidade, dessa faculdade tecnológica que ele está lecionando agora, dessa parte do livro, a MIT, que ele não cuidava muito das roupas. Por exemplo, a abertura das calças, que naquele tempo chamava braguilha, né? E que em geral era com botões, ele não abotoava todos os botões, ele vivia com a metade da calça assim entreaberta. Ele usava, naquele tempo, os tecidos das camisas masculinas eram meio que transparentes. Hoje a gente nem acharia transparente, mas naquele tempo que não se admitia nenhum tipo de transparência, era muito transparente. Ele usava sem uma camiseta por baixo. Naquele tempo era elegante um homem no trabalho, principalmente um professor universitário, usar uma camiseta por baixo da sua própria camisa. Hoje até é moda, né? Os jovens usam uma camiseta por baixo. Mas naquele tempo era sinal de elegância, pessoas mais velhas usavam camiseta embaixo da camisa. Ele se negava, então diziam que ele ficava meio obsceno, porque ele era um homem alto, corpulento, até bonitão de corpo. Então não sabiam se ele fazia propositadamente para aparecer, para se mostrar, para ser meio que obsceno, ou ele era desleixado assim, porque ele era desleixado com tudo, inclusive com o material dele de estudo, que ele pouco usava, porque, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, ele não pegava, segundo ele próprio, né? Ele não pegava conhecimento de segunda mão, né? Então ele, com o material dele também, pouca coisa ele tinha, pouca coisa ele escrevia, e depois que ele virou professor na universidade, o que ele tinha que escrever, ele passava em qualquer sala de aula e pegava o quadro e ia fazer os estudos dele ali no quadro mesmo, para não ter que estar carregando, né? Embora ele andasse sempre com a mochila dele pendurada, que muitas vezes as pessoas nem sabiam exatamente o que tinha ali dentro, porque como ele não gostava de escrever desde criança, né? Conforme eu contei para vocês, e nem de andar com livros, porque ele achava que as teorias, sobretudo na matemática, quem tinha que construir era ele, que ele não ia estudar conhecimento construído por outros, né? Então, tem tanta coisa interessante aqui no livro, e uma coisa que eu achei muito interessante, que quando ele trabalhava lá na RAND,
quem mais se divertia eram os pobres mortais como a gente, né? Que não é gênio e que não é do alto escalão, do escalão, do escalão das Forças Armadas Americanas, que é simplesmente um empregado ali da instituição. Então, por exemplo, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal até ali da inteligência, mas que não era gênio, era meio que secretário dos gênios, né? O pessoal da vigilância se divertiam muito com os gênios, com aquelas manias meio bobas deles, né? Por exemplo, o Nash, ele tinha mania de imitar os colegas ou os alunos que ele gostava, imitar modos assim, né, de proceder. Então o Nash tinha um colega, um professor, que tinha muita dificuldade, limitação na visão. Então o que ele fazia? Quando ele queria ir mais rápido, ele ia pela beira do corredor da universidade, nos corredores, e ia se guiando pelo frisinho do azulejo. E assim, passando a mão, ele ia caminhando e passando a mão. E o Nash, embora não tivesse nenhum problema de visão, ele botou na cabeça dele que era legal, que era bonito o colega dele, o outro professor, andar pelos cantos dos corredores, passando a mão no frisinho do azulejo para ir mais rápido, porque daí ele se guiava por ali, e o Nash andava assim, como se ele não enxergasse, imitando o colega. E os vigilantes ou os secretários, volto a dizer, os mortais, que nem a gente, passavam o tempo assim, observando como cada um daqueles gênios, porque chamavam tanto a Universidade de Princeton, tanto lá a Rand ou Rand, quanto o MIT, era tudo escola de gênios. Eles mesmos se autodenominavam muitas vezes, como se eles dissessem, nós somos os cérebros do mundo, nós somos os gênios. Eles tinham noção de tudo que eles sabiam a mais, eles tinham noção do que hoje a gente chama o que é construir conhecimento. Eles já sabiam disso lá no início do século XX e já usavam essa expressão construir conhecimento, que essa expressão que só se consolidou mesmo e se espalhou, a gente sabe, no mundo inteiro, a partir da década de 1970, que começou a se falar construir, né? Construir conhecimento. E a gente sabe que só lá na década de 1990 que começou a vir essa expressão em tudo que é livro, né? Eu digo para vocês assim com segurança, porque eu vivi a universidade, né, da década de 70 até 2016, quando eu me aposentei. Então, desde que eu comecei a estudar na universidade até o momento que eu me aposentei como professora de universidade. Então, eu sei bem quando é que esses termos construção do conhecimento se consolidou. Só que esses gênios da matemática, da física, como foi o Einstein, eles já utilizavam essas expressões desde lá, a primeira metade do século XX, né? Começaram a usar essa expressão 30, 40, 50 anos antes que a própria academia. Que mais que tinha de curiosidade? Era tanta coisa, gente, de curiosidade. Me lembrei, o Nash também, para surpresa e horror dele e de outros gênios, lá pelas tantas, começou a guerra lá das Coreias, né? Que uma Coreia queria se sobrepor à outra, né? Uma em liberdade, a outra em limitação de liberdade. As Coreias começaram a se dividir assim, em ideologias bem opostas. Então, como o Estado americano sempre toma partido de alguém,
o Estado americano começou a convocar para ajudar na guerra, né? E todos esses eram mais ou menos da mesma idade, esses gênios, e seriam convocados. E uma coisa que os gênios têm horror é a isso, né? Violência física contra eles são muito medrosos, pelo que diz aqui, e também ser comandado por uma outra pessoa, para coisas que dizem respeito só a esforços físicos, porque a questão deles é pensar, é mexer com o cérebro. Então o Nash e a família do Nash fizeram de tudo para ele não ser convocado. E ele conseguiu, né? Porque até as universidades onde ele era ligado fizeram cartas pedindo para o governo americano dispensar ele dessa convocação e tal. Daí ele conseguiu não ir para a guerra. Gente, é muita coisa para contar. Eu vi que o vídeo já está com 20 minutos. Então eu vou terminar dizendo assim, ó. Nessas 100 páginas, das 105 até a 207, quem quiser saber parte da história da matemática, com todos os nomes, os grandes nomes da matemática que passaram pelo século XX, quem quiser saber a história da Universidade de Princeton, o quanto ela se consolidou fazendo investimentos pesados, principalmente em bolsas de estudo, tanto que ela é conhecida por formar gênios. E quem quiser saber de instituições também, a instituição Rand, a MIT e etc. Tá, gente? Então eu queria falar sobre isso, no próximo eu falo mais. Eu vi que o vídeo aqui já vai parar. E até o próximo vídeo, tá? No próximo eu vou ver se leio até 350 por aí, para a gente avançar mais um pouquinho. Mas eu sugiro muito esse livro, tá bom, gente? Tchau, até o próximo vídeo.